Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, impostos, entre outros assuntos. Hoje nós temos a presença do Cinecarga e quem fala com a gente, quem participa do programa é o presidente Paulo Barchi. Vamos falar a respeito das novidades na vida dos trabalhadores em transporte rodoviário de carga seca no nosso estado. Representando os servidores públicos gaúchos, contamos com a participação do vice-presidente da FESERGS, Flávio Berneira. O dirigente sindical também preside os funcionários públicos que atuam no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul com a AMAPERGS. Já no campo previdenciário, temos a presença do doutor Luiz Gustavo Ramos. O nosso consultor tira dúvidas de você, nosso telespectador, sobre a aposentadoria, as pensão por morte. Olha só quanta modificação na legislação, né? E além disso, no final do programa de hoje, você confere um vídeo muito bacana sobre idosos um tanto despojados na dança. Teremos mais uma edição do quadro Planeta Sem Idade. Mas antes, vamos colocar a justiça em foco. O servidor público tem direito de converter em pecúnia, ou seja, em dinheiro, o período de licença-prêmio que foi adquirido e não gozado ou não utilizado para a contagem em dobro do tempo para fins de aposentadoria. Assim decidiu o TRF da Primeira Região, para determinar o pagamento à autora de uma demanda ocorrida no intervalo de 1950 a 1960. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente. Servidora e União recorreram contra a decisão, sendo que a servidora defendeu o reconhecimento do direito. A segunda alegou que, além de ser impossível a conversão da licença em pagamento, houve prescrição do direito. Ao analisar a questão, o TRF da Primeira Região deu razão à servidora, porque não houve prescrição de qualquer parcela, por força da Resolução número 120 de 2010, onde a administração reconheceu a possibilidade de conversão em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não usufruídos ou contados em dobro. O relator ainda ressaltou em seu voto ser, abre aspas, assente na jurisprudência tal direito ao servidor, desde que o beneficiário não esteja no exercício de suas atividades funcionais. O não uso do tempo de licença deve ser devidamente recompensado pela União e o TRF-1 confirma essa hipótese. Causa estranheza que a administração ainda não confirme, na via administrativa, direitos já consolidados. Que a Justiça continue corrigindo esses atos incabíveis do governo. Dito isso, vamos começar a responder aos nossos telespectadores. Você está em casa, interage com a gente, mandando a sua mensagem do celular para 0 operadora 51 9959 2042 ou então um e-mail para contato@programabocanotrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde você está falando. Eu vim para cá para a gente conversar com o nosso consultor previdenciário na manhã desse domingo, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Doutor Luiz, pergunta que vem da telespectadora Diva de Souza, lá de Taquara. Tenho 54 anos de idade e 25 de contribuição. Posso pedir a aposentadoria? Trabalho na área de calçados na função de serviços gerais com produtos químicos. Será que já tem tempo? Já alcançou os requisitos necessários, doutor Luiz? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores do programa Boca no Trombone. Bem, a dona Diva não teria condições de uma aposentadoria por tempo de contribuição porque ela ainda não atingiu 30 anos de tempo de serviço, que é o tempo mínimo exigido para a concessão de uma aposentadoria assegurada à mulher. No entanto, se a dona Diva trabalhou por 25 anos em contatos com agentes nocivos e, ao que tudo indica, ela realmente trabalhou porque exposta a produtos químicos, conforme ela referiu na pergunta, ela teria direito, então, a uma aposentadoria especial, que dentre as aposentadorias programáveis é a melhor de todas as aposentadorias, porque não há no cálculo a incidência do fator previdenciário. Então, aconselho que a nossa ouvinte procure todas as empresas onde ela trabalhou, solicite lá o perfil profissiográfico previdenciário, o famoso PPP,
para que então possa se avaliar se realmente houve ou não a exposição a agentes nocivos. Em caso afirmativo, ela terá sim direito a uma aposentadoria especial. Outra questão do João, lá de Estrela. Mulher com 65 anos e sem contribuição ao INSS, pode pedir a aposentadoria por idade? Questão recorrente, né? As pessoas acabam não contribuindo, né, doutor Luiz? E acabam entendendo que ao atingir uma certa idade tem direito ao benefício, mas não é por aí. É verdade, Solano. Não existe hoje no Instituto Nacional de Previdência Social nenhuma aposentadoria que possa ser deferida sem que tenha havido a contribuição correspondente, com exceção, é claro, da aposentadoria ao trabalhador rural. No caso dos trabalhadores urbanos, se a mulher conta, como no exemplo, com 65 anos de idade, mas nunca verteu contribuições, o que lhe resta é postular, então, a concessão de um benefício assistencial, que é aquele benefício, todavia, devido somente a pessoas com mais de 65 anos ou incapazes, né, mas que sejam de baixa renda. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz. Vamos agora com o Cinecarga aqui no Boca no Trombone. Sim, vamos falar com o presidente Paulo Barque. Agradecendo a sua participação na manhã desse domingo aqui no Boca, presidente. Já lhe pergunto, a gente infelizmente começou 2015 com algumas intercorrências muito negativas nas estradas. Tivemos aí alguns acidentes aqui no estado próximo, em Santa Catarina, né, que vitimaram muitas pessoas. E o que a gente vê, inclusive em conversas com você, que tem larga experiência na área de transporte, é que por vezes o que está faltando, né, para os trabalhadores, é um melhor preparo, as empresas darem um suporte para que esses acidentes acabem não acontecendo. É mais ou menos por aí o horizonte. Muito bom dia, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Bom dia, Solano, bom dia a todos os gaúchos. No último programa, ou nos últimos programas de 2014, nós falamos, suscitado por você, ainda sobre esse assunto, agora aumentando o movimento nas estradas, etc., as férias. O que acontece? Até me referi isso nas redes sociais da nossa entidade sindical nesses dias atrás. As empresas aumentam o movimento, principalmente no transporte de pessoas, e contratam a varrer, como se diz. Contratam, às vezes, alguns condutores que só têm a experiência, às vezes, de um caminhãozinho dentro do município, da cidade mais próxima, tem a carteira nacional de habilitação, que pode dirigir um veículo que transporte coletivo de passageiros, e bota ele lá, faz um testezinho de direção. Isso é recorrente em todas as empresas. E não estou aqui falando especificamente até de uma ou duas que foi esses acidentes agora. Sim. Há poucos dias. Sem treinamento, em qualquer veículo, seja ele de transporte de carga, que hoje é de 30 a 50 toneladas no mínimo, um transporte coletivo, onde tem 40 e poucos passageiros, esse que transporta os pinga-pingas, que transportam gente em pé durante a 70, 80 quilômetros, que é o que a legislação permite, isso aumenta lá para 60 pessoas lá dentro. É inevitável, às vezes, e aqui não quero entrar, Solano, com todo cuidado, no mérito de analisar a imprudência que houve em um desses, sim, que foi do grande número de pessoas mortas, mas sim generalizando e trazendo à luz agora de todos os gaúchos a preocupação que a gente tem há muito tempo já, da falta de treinamento para o profissional hoje, condutor de veículo, seja de carga como seja de pessoas. Um ônibus, não pense que é só porque ele é mais leve que uma carreta de 3 eixos de carga, que ele não está transportando quase o mesmo peso. Hoje botam 50, 60 passageiros, você faz a conta, né? A média de 70, 80 quilos cada pessoa, o veículo está carregado do mesmo jeito. Sim, vai muito longe, né? E o sindicato, através dessa preocupação, também dispõe de uma assessoria nesse sentido, ou seja, aquele condutor, aquele que está começando, ele tem o suporte, o Cinecarga, ele auxilia também a trajetória inicial de quem está conduzindo os caminhões? Com certeza, nós temos uma parceria com o nosso SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte, onde, tirando também as discussões que a gente tem a ideia, um projeto lá, Solano, de fazer uma universidade de motoristas ou uma, sim, faculdade de motoristas, onde o motorista leve não 40, 50 horas, que é os cursos de hoje, ele leve 18 meses, 24 meses treinando,
Hoje os veículos estão muito equipados tecnologicamente, quer dizer, não é em 40 horas que você vai criar alguém, mas o sindicato está alerta a isso e tem lá condições de assessorar todos que estão entrando na categoria. Como diz a gurizada nas redes sociais, né? Fica a dica. Sim. Procure o Cinecarga para essa questão aí também. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco com o presidente Paulo Barque. Hoje também temos a presença, né, da Federação Sindical dos Servidores Públicos no estado do Rio Grande do Sul, com o vice-presidente Flávio Berneiro, presidente da AMAPERG Sindicato. Flávio, muito prazer, obrigado por, nas suas férias, né, estar aqui nos prestando na manhã desse domingo esses esclarecimentos aos servidores públicos em especial. Eu gostaria de pensar um tema que nas últimas semanas foi dominante dentro do que se conversa na mídia, nos bares, entre os servidores, enfim, o aumento para o alto escalão. Tanto que foi um aumento que ele foi concedido e o governador, na última segunda-feira, ele voltou atrás. Voltou atrás, tanto ele quanto o vice-governador Cairoli, né, Sartori e Cairoli, eles não receberão o aumento. Como que a federação verifica, analisa esse tipo de postura? Será que realmente era o momento de ter havido esse reajuste? Com os servidores, várias categorias passando por muitas necessidades, e necessidades inclusive não só para o seu bolso, mas inclusive no ambiente de trabalho. É mais ou menos por aí? Obrigado por estar conosco. Bom dia, Flávio. Bom dia, Solano, bom dia a todos. O governador Sartori, na sua fala, justificando que não estaria aceitando esse reajuste, ou para ele e para o vice-governador esse reajuste não alcançaria, demonstrou, no mínimo, uma falta de convicção, né? Porque, alegando que o clamor das ruas o fez voltar atrás, não precisa imaginar, não precisava fazer grande reflexão para concluir que, logo após uma série de medidas constrangendo direitos de servidores, indicando a contenção de despesas e de gastos, né? Ato contínuo, o governador concede os reajustes para o primeiro escalão de governo, né? É evidente que haveria um clamor popular, né? Então, nós da federação, nós estamos aí bastante apreensivos, né? Porque nós, no mínimo, imaginávamos que essas medidas, seja quais fossem as medidas, elas precederiam de um debate com os diretamente interessados, com um debate com o conjunto dos servidores. Era isso que nós imaginávamos, até porque em nenhum momento do processo eleitoral, e ele faz pouco tempo que se encerrou, essas medidas foram previamente anunciadas, né? Então, ela surpreende a todos, né? Inclusive a federação. Então, nós já temos lá um pedido encaminhado, protocolado, de uma audiência com o governador Sartori, porque o nosso esforço, todo o esforço da federação, é buscar soluções para as diversas dificuldades que o Estado eventualmente, seguramente enfrenta em muitas áreas, pautadas no debate, e a FSEG está aí para contribuir com isso. Inclusive, né, Flávio, a gente soube de uma notícia, que até acabou sendo revertida, mas o serviço é essencial. Corpo de Bombeiros, município de Canoas, tem 2 corpos de bombeiros, né, um fica no centro e outro fica no bairro Matias Velho. Quem conhece Canoas sabe que ela é atravessada pela BR-116 e há uma dificuldade muito grande de se passar para um lado e para o outro para prestar esse tipo de atendimento. Por isso, estrategicamente, termos 2 guarnições do Corpo de Bombeiros. A Brigada Militar estaria fechando a guarnição do bairro Matias Velho em razão de problemas de repasse de valores, né? Parece que o governo voltou atrás e vai conceder, vai se manter esse serviço essencial. Mas é uma preocupação, porque é um pontinho que a gente está sinalizando aqui no município vizinho de Canoas, que isso daqui a pouco pode se multiplicar para várias cidades e para vários servidores, o que vai ocasionar uma prestação ou uma não prestação de serviço adequado pelos servidores públicos. Por isso que nós insistimos na necessidade do debate, sob pena do governo começar a tomar medidas, depois retrocede nas medidas porque houve uma queixa da comunidade local, de um determinado segmento, ou um clamor popular, como o governador recentemente afirmou, né? Isso está virando uma rotina. Então, é preciso que as medidas, sobretudo medidas polêmicas, impactantes como as que o governador tem anunciado, sejam pautadas num debate profundo, né, responsável, e a FSEG está aí à disposição de participar deste debate, né? Então, aguardamos com ansiedade a confirmação dessa agenda do governador para que se evite aí um início de gestão com tantos problemas como já começaram a aparecer nesses primeiros dias de governo. Não tenha dúvida. Daqui a pouquinho a gente retorna, vamos falar mais com o Flávio sobre os temas relativos à FESERGS e também da AMAPERG Sindicato, Sindicato dos Servidores Penitenciários.
Vamos responder mais dúvidas dos nossos telespectadores? Vamos sim. Falar com o doutor Luiz Gustavo Ramos, nosso consultor, nosso especialista na matéria previdenciária, que está com a gente na manhã desse domingo. O João Felipe, ele é de Cachoeira do Sul. Tenho 30 anos e 8 meses de carteira de trabalho, mais 2 anos de contribuição por meio de carnê, doutor. Trabalhei 13 anos no combate a endemias, combate à dengue. Tenho direito à insalubridade desse período e aí posso me aposentar? Bem, o tema insalubridade, ele diz respeito ao direito do trabalho. No que diz respeito à aposentadoria, previdência social, a gente discute se uma atividade é ou não considerada especial. Uma atividade, ela pode ser insalubre e não ser uma atividade especial. A insalubridade é apenas um indicativo de que a atividade seja uma atividade especial. No caso concreto, se o telespectador trabalhou 13 anos com endemias ou no controle a endemias, muito provavelmente ele tenha mantido contato com agentes biológicos. E se houve esse contato com agentes biológicos, esses 13 anos devem ser considerados como tempo de serviço especial. Obviamente que não haverá possibilidade de uma aposentadoria especial, porque para tanto, no caso concreto, seriam necessários 25 anos de trabalho exposto a agentes nocivos. No entanto, esses 13 anos de tempo especial, eles podem ser convertidos em tempo de serviço comum, com um acréscimo de 40%, o que vai lhe trazer cerca de 6 anos de acréscimo, que somados aos outros tempos contributivos, sejam eles de carteira de trabalho, sejam eles através de carnês, o nosso telespectador implementará mais de 35 anos de tempo de contribuição e, portanto, faz jus, sim, à aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ramos. Logo mais, depois do breve intervalo, damos sequência à participação das entidades. Teremos um informativo do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul e o vídeo espetacular da dança na terceira idade, Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. De volta com mais um bloco do Boca no Trombone e seguimos com a interatividade dos nossos telespectadores, né? Pode encaminhar tanto o e-mail, pode mandar a sua mensagem pelo celular para os números que estão aí na tela da Band. Doutor Luiz Gustavo Ramos, pergunta que está sendo recorrente nesses primeiros dias de 2015 em razão das mudanças da pensão por morte. Como que vai ficar o cálculo do salário de benefício para o dependente? Teve uma redução drástica, diminuiu bastante? Pois é, Solano, nós já estamos falando bastante e no decorrer do ano de 2015 certamente falaremos muito mais sobre essas restrições em direitos sociais que foram levadas a efeito aí pelo governo federal no final do ano de 2014. No que diz respeito à pensão por morte, houve uma redução drástica no valor do benefício. O benefício que antes era igual a 100%, hoje está reduzido para 50% e mais 10% para cada dependente. Por exemplo, se o segurado deixar apenas a esposa receberá 50% mais 10%, no total 60%. Eu quero citar um exemplo que pode clarear bem a importância, o significado dessa alteração. Imaginemos um segurado que venha se aposentar com 55 anos de idade. A média da contribuição dele ficou lá em torno de R$2.000. Como ele vai se aposentar com 50 e poucos anos de idade, aí já vai entrar o fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, lhe tirando muitas vezes cerca de 30% do valor do benefício. Então nós já teríamos uma aposentadoria de cerca de R$1.400. Pois bem, se este segurado falecer a partir de março, quando entrará em vigor então as alterações, o valor da pensão será de salário mínimo. Então vejam, senhores, a média contributiva desse segurado, desde 94 até o momento da aposentadoria, chegou a R$2.000. E a pensão que ele deixará para sua esposa ou até para um filho será de salário mínimo. Esta foi a alteração patrocinada pelo governo federal no final do ano de 2013. Sem contar, é claro, as alterações que nós tivemos também no auxílio-doença, os efeitos dessas alterações no benefício de auxílio-reclusão, que é um benefício discutível
há que se entender isso, mas houve alterações também que serão muito impactantes na concessão desses benefícios. Então, precisamos ficar atentos a essas modificações, porque os efeitos delas serão sentidos até a partir de 1º de março. E a cada concessão de pensão por morte, a revolta da população aumentará, com toda certeza. Realmente foi totalmente inapropriada essa mudança aí que o doutor Luiz está comentando. Agora é hora do informativo Sinapers aqui no Boca no Trombone. Aqui vai uma dica do Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul para você. Aproveite que a cidade está mais calma nessa época do ano para fazer o seu check-up anual e os exames de rotina. O Sinapers possui mais de 500 convênios com descontos para os associados em diversas clínicas e laboratórios. Você pode consultar o guia de convênios no site sinapers.org.br ou pedindo pelo e-mail que você encontra aqui na tela. Atenção! Nos meses de janeiro e fevereiro, o Sinapers está aberto nas segundas-feiras do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 10 da manhã às 2 da tarde. Vamos concluir a participação das entidades que estão com a gente aqui no programa? Vamos lá sim. Vamos conversar agora com o presidente Paulo Barque, do Sinecarga, né? Presidente, questão do governo federal, né? O doutor Luiz Gustavo Ramos acaba de comentar aqui a respeito da pensão por morte, né? E a gente sabe que não somente no campo previdenciário, mas, infelizmente, nós temos medidas aí em outras áreas, afetando inclusive a categoria, que vão ser postas em prática. Qual é a análise do sindicato, qual é a análise do Sinecarga desses primeiros dias da reeleita presidente da República, a senhora Dilma Rousseff? Paulo Solano, nós, desde o início do mandato, do novo mandato da presidenta Dilma, nós estamos debatendo, tanto lá na entidade sindical como na central sindical, onde eu tenho cadeira também, a preocupação que a gente está com esse governo que agora inicia. Já fui traído e todos que votaram na presidente Dilma se sentem traídos. Houve reuniões durante a campanha, houve reuniões no início da campanha e reuniões quase no final da campanha do segundo turno, onde ela chamou todas as centrais sindicais, a nossa, ao menos que eu tenho cadeira, chamou os presidentes estaduais para uma análise do que o presidente levaria para essa reunião com a presidenta. Eu levei a preocupação que tínhamos que ter muito cuidado com as promessas de campanha e é justamente nesse ponto, Solano, que é uma das primeiras medidas da presidenta foi contra o que ela prometeu em campanha. Não vou mexer em nenhum direito do trabalhador nessa gestão, em nenhum direito. Vocês viram agora, o próprio doutor Luiz Gustavo já falou de 2, que veio por medida provisória 664, se eu não me engano, que fala, o doutor Luiz Gustavo falou dos 2 pontos mais importantes, mas ela mexe com um monte de coisa a mais. Então, a nossa preocupação, e queremos trazer aqui na boca do trombone, Solano, é que estamos de olho, presidente. Vamos lhe cobrar o que prometeu na campanha. Tá certo. Muito obrigado, presidente Paulo Barque, Sinecarga, vigilante nessas questões. Vamos concluir a participação da FESERGS com o presidente da AMAPERGS e vice da FESERGS, o Flávio Berneira. E gostaria de perguntar, presidente, qual é a visão da AMAPERGS Sindicato sobre a indicação, né? Temos uma nova superintendente lá na SUSEP. Boa medida? Boa escolha? Boa medida, na medida em que, ser redundante, contempla um pleito da categoria de que o superintendente da SUSEP seja um servidor de carreira. Ela é uma agente penitenciária com mais de 20 anos de função, então está aí desde já o nosso abraço, a nossa torcida que dê certo, mas eu não posso deixar esta oportunidade sem registrar a nossa indignação e a indignação da categoria com uma fala e uma recente entrevista dada a um jornal aqui do nosso estado pelo ex-corregedor-geral da SUSEP, Dr. Rodrigo Pugina, né, que foi infeliz nas suas manifestações quando atribuiu aos problemas penitenciários, na sua grande parte, aos servidores. Né? Não sabemos, de fato, o que ele fez durante o período em que foi corregedor, porque ele era a principal pessoa que deveria identificar e apontar solução para os problemas, na medida que era corregedor-geral da instituição. Né? Nós entendemos que foi irresponsável a manifestação do ex-corregedor, ele sabe que os problemas, conhece os problemas
da SUSEP, esses problemas, eles passam longe de qualquer desvio de comportamento dos servidores, a precariedade quanto à quantidade de servidores, a precariedade estrutural, tem uma série de problemas. Ele poderia ter dado uma contribuição muito importante para a instituição na sua saída. Não é da nossa categoria, infelizmente nós tivemos uma boa relação com ele durante esse período de tempo, mas ele foi infeliz no momento da sua saída, quando fez essas manifestações com relação à nossa categoria. Tá certo. Muito obrigado, presidente Flávio Berneira. É uma Perks com a gente, né? A partir agora do mês de fevereiro, no Boca no Trombone, na rádio, todos os sábados, comentário do presidente Berneira para os servidores penitenciários. Obrigado e um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, vamos a mais uma pequena pausa e já já a gente volta com informações para você, além de um vídeo muito bacana sobre os idosos aí. Vamos falar sobre dança. Os idosos estão arrasando. Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você. De volta com mais um Bloco do Boca, na manhã desse domingo, vamos direto para o nosso quadro Planeta Sem Idade, que hoje nos mostra imagens bem bacanas de pessoas que, apesar da idade, não deixaram a alegria de lado. Quem amplia para a gente é Jonathan Bittencourt. Aumente o som. As pessoas que você vê neste momento têm mais de 60 anos de idade, mas têm muito mais fôlego do que muita gente jovem. I just give her beats, I don't give a thread. Cause we be in the club, bottles on deck, and goddamn it, I'm feeling myself. Cause I'ma get it all, and I'ma throw it out like goddamn it, I'm feeling myself. Look up in the mirror look at me. The mirror be like, baby, you the shit, goddamn it, you the shit, you the shit, you the shit, goddamn it, you the shit. Para muitos, este vídeo pode soar apenas como algo engraçado. No entanto, isso deve servir de motivação para você. Jamais desista dos seus sonhos e também de ser feliz. Tá aí a mensagem do nosso quadro Planeta Sem Idade. Para encerrar o programa de hoje, nada mais justo do que a gente concluir e sempre dizer para você, siga conosco nos nossos canais de interatividade, o Facebook. Você tem também o site programabocanutrombone.com.br e nos assista sempre aqui aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise é, como eu disse, lá no Facebook. Facebook é só digitar Programa Boca no Trombone, curtir e conferir. E aos sábados, das 7h30 da manhã até às 9h, você confere uma versão da nossa Rádio Bandeirantes, AM 640. Tá certo? Combinado? Boca no Trombone, ano 26, muito mais interatividade para você.